1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Bondoso Deus, mais uma vez te pedimos a tua iluminação, ser conosco, perdoa nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus nos ajuda e assim te oramos. Amém. A superioridade do amor em relação aos dons. O capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado, irmãos, a obra mais grandiosa, a obra mais vigorosa e mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo aqui fala sobre a superioridade do amor, sobre os dons, as excelências magníficas do amor e a perenidade do amor. Todavia, é uma grande pergunta a fazermos no início, o que é o amor? Né? É uma grande pergunta, o que é o amor? E muitas pessoas têm relacionado o amor com a emoção. O coração, por exemplo, quando o coração bate forte, quando as mãos ficam geladas, quando passa de repente um calafrio pela espinha, então as pessoas relacionam essa emoção, esses sentimentos com o amor. Dizem que isso é o amor. Outros relacionam o amor com um sentimento romântico e platônico. Limitam o amor a algo puramente sentimental, filosófico e romântico. Para outros ainda, o amor é uma atração irresistível ou um impulso passional. Trata-se apenas de uma paixão inflamada e indomável. Mas, irmãos, é verdade também que a palavra amor está profundamente desgastada quando percebemos que a palavra amor é relacionada com a emoção, é relacionada com o sentimento romântico e platônico, ou quando é relacionada também por uma atração irresistível ou um impulso passional. Isso nos mostra que essa palavra amor está profundamente desgastada. John Mike afirma que uma das principais artimanhas do maligno ou do diabo é esvaziar o conteúdo das palavras. Se existe uma palavra que foi esvaziada, se existe uma palavra que foi distorcida, se existe uma palavra que foi adulterada em seu significado, é a palavra amor. Amor tornou-se símbolo de paixão, amor tornou-se símbolo de sexo, sobretudo de intercurso sexual fora do casamento. Esse tipo de amor é interessante,
que esse tipo de amor tem trazido ódio, desgraças, divisões, lares arruinados e enfermidades. Isso não pode ser amor. É óbvio, meus amados, que quando o apóstolo Paulo fala em amor nas Sagradas Escrituras, ele usa uma palavra específica, que é a palavra ágape. Ágape, meus irmãos, é o amor que é próprio de Deus, o amor de Deus. É o amor, meus irmãos, que podemos dizer que é um amor sacrificial, que de fato é um amor genuíno, verdadeiro, puro, santo. É o amor santo que não busca seus interesses. É o amor que se entrega. É o amor que é mais do que emoção. É, na verdade, atitude. Não são somente palavras, é atitude. É ação. É amor a quem seria indigno desse amor. É amar até as últimas consequências. É o amor de Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse amor ágape é o amor que ama totalmente indignos. É um amor que provém antes da natureza daquele que ama, que de qualquer mérito do ser amado. Então, meus irmãos, examinaremos esse capítulo dentro desse contexto. Quando você estuda as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Éfeso, por exemplo, de Filipos, Colossenses e Tessalônica, dá para observar, meus amados, que Paulo agradece a Deus pelo amor existente àquelas igrejas, àqueles irmãos. Paulo elogia aquelas igrejas pelo amor que existia entre eles. Porém, Paulo não elogia a igreja de Corinto em relação ao amor. Ao contrário, Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons. Uma igreja bastada de dons, uma igreja que tinha todos os dons. Paulo elogia por isso. Mas Paulo não elogia pelo amor. Corinto era uma igreja cheia de dons. Não faltava àquela igreja nenhum dom. Entretanto, faltava-lhe naquela igreja a prática do amor. Na verdade, este era o ponto fraco da igreja de Corinto. Era uma igreja que estava trôpega e frágil na prática do amor fraternal. A igreja de Corinto, meus amados, era imatura e carnal, como já vimos no capítulo 3. E por essa razão, Paulo escreve o capítulo 13, o grande capítulo do amor. Infelizmente, costumamos ler esse capítulo sem considerar o contexto da carta. E o capítulo 13, meus amados, ele está entre dois capítulos que tratam de dons espirituais. Não foi cochilo do apóstolo Paulo colocar esse texto entre esses dois capítulos que tratam de dons espirituais. Paulo está dizendo que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos ou mais extraordinários que podem imaginar, eles são inúteis se não tiver amor. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Não podemos entender a mensagem desse capítulo a não ser que o interpretemos à luz deste contexto. Paulo então está condenando a carnalidade da igreja de Corinto e mostrando que a única saída para uma igreja carnal, para uma igreja imatura, para uma igreja que há divisões, há partidos, para uma igreja que há imaturidade, carnalidade, o único remédio é o amor. Então Paulo vai tratar do versículo 1 ao versículo 3. Paulo diz que a vida comunitária sem amor não é nada. Do versículo 4 ao versículo 7, ele descreve que o amor, o que é o amor, o que o amor não é e o que o amor faz. E finalmente, do versículo 8, parte B até o 13, Paulo descreve a natureza duradoura e eterna do amor. E nesta noite vamos dividir este texto em três partes distintas. A primeira parte
a superioridade do amor. A segunda parte, as virtudes do amor. E a terceira, a eternidade do amor. Então vamos ver, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, deixe sua Bíblia aberta, a superioridade do amor. E o amor é superior a todos os dons extraordinários. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Esse é o argumento de Paulo aqui. A igreja de Corinto estava muito orgulhosa, meus irmãos, dos dons que tinha, especialmente os dons de sinais. Os crentes de Corinto acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram superiores a outros crentes. Eles chegavam a pensar que os detentores desses dons de sinais, especialmente, eles colocavam privilégios no falar em outras línguas. Eles eram crentes de primeira categoria, que haviam alcançado um estágio mais elevado de intimidade com Deus. Então, o que acontecia? Eles estavam orgulhosos. Vimos isso num sermão, em um dos sermões anteriores, que eles estavam orgulhosos, ensoberbecidos por esses dons da igreja. Paulo, porém, desmistifica esse equívoco desses irmãos, mostrando que o amor é superior a todos esses dons. O amor é melhor do que o dom de língua. Versículo 1. O amor é melhor do que o dom de profecia e de conhecimento. Versículo 2. O amor é melhor do que o dom de milagres. Versículo 2. O amor é melhor do que o dom da contribuição sacrificial. Versículo 3. O amor é melhor do que o próprio martírio. Dá o seu corpo para ser queimado. Versículo 3. O amor é superior aos dons por duas razões. Primeiro, meus irmãos, pelas suas qualidades. E segundo, pela sua permanência. Os dons, como vamos ver aqui, eles cessam. Eles são apenas para esta vida. Não digo que eles cessaram e que a gente não deve buscá-los. Não, não é nesse sentido. Estou dizendo que os dons é para a igreja militante. É para a igreja aqui nesta vida. Mas quando formos para a eternidade, esses dons cessam. Os milagres cessam. O falar em língua cessa. Meus irmãos, os dons, pelas suas qualidades, ele diz, e pela sua permanência, os dons cessam. Eles são apenas para essa vida. Os dons são apenas para este mundo. Eles são para a igreja militante. Porém, Paulo está nos dizendo que o amor é também para a igreja triunfante. O amor transcende a história. O amor é eterno. Então Paulo menciona 5 dons espirituais que a igreja de Corinto consideravam ou julgavam como os mais importantes. Do versículo 1 ao 13 ele vai citando línguas, profecia, conhecimento, fé e contribuição sacrificial, falando em parte ao dinheiro e também à própria vida. E Paulo argumenta com a igreja que esses dons sem amor não têm nenhum valor. As maiores obras de caridade que olhamos no versículo 3, quando ele fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo, próprio corpo, para ser queimado, Paulo está mostrando que os maiores dons de caridade, eles não são nada se não tiver amor. O amor é melhor por causa da sua excelência intrínseca e também por causa da sua perpetuidade. Todos os dons, por mais nobres, são inúteis se não houver amor. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. O exercício desses dons sem o amor não tem nenhum valor para a edificação da igreja. Meus irmãos, a igreja de Corinto estava cheia de dons, mas a igreja estava cheia de rachaduras, a igreja estava cheia de traumas, a igreja estava cheia de partidos,
estava cheio de grupinhos, de divisões, pela falta de amor. Dons sem amor não sinalizam maturidade espiritual. Na igreja de Corinto, havia, como vimos em sermões anteriores, complexo de inferioridade e complexo de superioridade em relação aos deuses espirituais. Havia, meus irmãos, que se sentiam zero à esquerda e outros que batiam no peito e se enchiam com muito orgulho, desprezando os demais. Eles viviam na igreja como se estivessem num campeonato de prestígio. Em Corinto, estava a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, meus irmãos, mas também a igreja mais imatura e mais carnal. E o fato é porque faltava amor. A igreja buscava os dons do Espírito, mas a igreja não buscava o fruto do Espírito. Falando sobre isso, Augusto Nicodemos, ele nos lembra que quando você olha aqui para a nossa Bíblia, antes de cada capítulo, você tem um textozinho em cima. E na versão Ara, que é a maioria das nossas Bíblias aqui, tem assim o título: O amor é o dom supremo. E quem colocou esse título não faz parte do texto bíblico, do texto inspirado, do texto sagrado. Isso é um textozinho que é colocado em cima por quem organizou essa versão. Então, Augusto Nicodemo diz que isso está errado quando diz o amor é o dom supremo, porque o amor não é dom. Se o amor fosse dom, então vamos lembrar o que a gente já ouviu nos sermões anteriores, que Deus dá o dom a quem Ele quer. E o amor é um atributo, meus irmãos, não é um atributo incomunicável. Em Deus há atributos incomunicáveis que só pertencem a Ele. Por exemplo, onipotente, onisciente, onipresente, só a Deus pertence. São atributos incomunicáveis. Mas o amor é um atributo comunicável, um amor que deve ter nos cristãos. Tem Deus, existe Deus, e também pode existir nos crentes que foram alcançados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Augusto Nicodemos, ele diz que o amor não é um dom. O amor, na verdade, é um fruto. Então, o texto aqui em cima deveria ter o amor, o fruto supremo do Espírito Santo. Então, é o que diz aqui. É que eles viviam na igreja, né, como se tivesse um campeonato de prestígio e uma igreja cheia de dons no Novo Testamento, mas uma igreja imatura, carnal, faltando amor, porque essa igreja buscava dons, mas não buscava o fruto do Espírito. Então o amor é um fruto do Espírito, e seria o fruto supremo do Espírito. Então Paulo ele vai fazer aqui do versículo 1 ao versículo 3 declarações duras acerca do cristão que não tem amor. Olhe para a sua Bíblia. 3 declarações duras acerca do cristão que não tem amor. Em primeiro lugar, no versículo 1, Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina. Paulo, meus irmãos, ele já havia ensinado que o amor edifica, lá no capítulo 8. Quando os dons são exercidos em amor, eles edificam a igreja. Mas quando os dons não são usados da maneira como deve ser usada, com amor, meus irmãos, magoamos as pessoas. Então, em primeiro lugar, aqui no versículo 1, Paulo está nos ensinando que sem amor, um cristão sem amor, ele ofende os outros, mesmo usando dons. Se ele usa o dom sem amor, ele não edifica a igreja. Pelo contrário, ele ofende aos outros. Paulo expõe esse assunto por meio de uma referência indireta aos devotos dos cultos de mistério gregos em Corinto, que adoravam Dionísio, que é um deus da natureza,
e adoravam Cibele, que era uma deusa dos animais selvagens. E observe as comparações que Paulo faz no final de cada um desses 3 versículos. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Olha a comparação: como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E a gente observa, meus irmãos, o que essas figuras, como bronze que soa, somos comparados a um bronze que soa, um vento que não tem amor. Em primeiro lugar, ele ofende os outros, porque ele é comparado a um bronze que soa, ou a um símbolo que retine. O que é que significa essas expressões, essas figuras? Bronze que soa e símbolo que retine eram instrumentos usados no culto pagão em Corinto. O culto de mistério do deus Dionísio e da deusa Cibele. Eram formas de se convocar os fiéis para adorar esses deuses pagãos. Nas ruas de Corinto ecoava o toque dos bombos barulhentos e dos símbolos estridentes, instrumentos que caracterizavam esses adoradores. Ambos eram utilizados nas religiões de mistério para invocar a deidade, afastar os demônios ou despertar os adoradores. Não eram melodiosos nem produziam harmonia. Era uma batida monótona, chocante e doída que cansava e incomodava as pessoas. Era como o latido de um cão, diz Hernandes Lopes. Igualmente, meus irmãos, desagradar é o uso do dom de falar em línguas sem a motivação controlada pelo amor. Paulo afirma que uma pessoa pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não houver amor, vai cansar as pessoas, vai ferir as pessoas, vai ofender as pessoas. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor, Paulo está dizendo, elas se tornam desagradáveis e rudes. Augusto Nicodemos diz que é como um sino, um chocalho que vai balançar, mas dentro está oco. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que sem amor eu ofendo os outros. Segunda coisa que vamos observar aqui é que sem amor eu nada sou. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Estamos falando aqui de um crente que não tem amor. E primeiro, ele ofende os outros. Segundo, ele nada é, ou eu nada sou, se eu não tiver amor. Os crentes de Corinto pensavam que aqueles que tinham o dom de profecia, línguas, conhecimento, fé, para realizar milagres, eram os crentes nota 10. Pessoas muito importantes. Todavia, Paulo, meus irmãos, contesta essa ideia e diz que sem amor, essas pessoas eram totalmente insignificantes, nada seria, diz o texto. Sem amor, os crentes que têm os dons mais espetaculares ganham nota 0 e se tornam nulidade. Meus irmãos, nosso Deus não se deleita num cristão sem amor. Deus não pode também usar para a sua glória um cristão sem amor. Ainda em terceiro, olhando para o versículo 3, observamos a terceira declaração dura do apóstolo Paulo. A primeira é que sem amor eu ofendo os outros. Um cristão sem amor ofende os outros. Um cristão sem amor nada é. E por fim, um cristão sem amor nada ganha. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu nada ganho se não tiver amor, ainda que eu faça muitos benefícios, como dar o que eu tenho e ainda oferecer meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada ganho e nada aproveitado será. Do conhecimento e dos feitos poderosos, Paulo se volta agora para os atos de misericórdia e dedicação. Havia aqui, meus irmãos, uma ideia meritória de méritos, quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício, ou quando alguém entregava o próprio corpo para ser queimado. Nas religiões de mistério existia muito esse tipo de sacrifício. Os pais, por exemplo, sacrificavam os próprios filhos a Moloque. Outros se entregavam a si mesmos, acreditando que com isso granjeariam a simpatia dos deuses. E ainda hoje, há muitos religiosos radicais que se entregam a missões suicidas, com a ilusão de que receberão recompensas na vida futura. Poderíamos lembrar, por exemplo, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001, quando 4 pilotos muçulmanos, agindo em nome de Alá, sequestraram aeronaves americanas e fizeram delas armas de ataque contra o povo americano. 2 aeronaves foram lançadas sobre as Torres Gêmeas em Nova York. Outra foi jogada sobre o Pentágono em Washington. E outra, por intervenção dos passageiros, deixou de atingir seu alvo e caiu no estado da Pensilvânia. Ainda hoje, há muitos religiosos radicais que se entregam a missões suicidas com a ilusão de que receberão recompensas na vida futura. Se não tem amor, eu nada ganho. Paulo, meus irmãos, já no primeiro século da era cristã, alertava para o fato de que ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os seus bens e entregar o próprio corpo para ser queimado, se isso não for inspirado por uma motivação certa, por uma teologia certa, se isso não for inspirado pelo amor genuíno, verdadeiro, nada disso adiantaria. Sem amor, todo sacrifício se perde e nada se ganha. O amor, meus irmãos, deixa claro que é superior aos dons. Em segundo lugar, observamos agora do versículo 4 até o versículo 8, que o apóstolo Paulo destaca 3 verdades sobre o amor. Muito interessante. Uma pergunta que fizemos no início, voltamos a fazer agora. E as 3 perguntas o que é o amor? O que não é o amor? E o que o amor faz? Meus irmãos, olhando do versículo 4 ao versículo 8, o que é o amor? O amor é paciente e benigno. O que não é o amor? Vamos observar que o amor não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o que o amor faz? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O capítulo 13 de 1 Coríntios é profundamente apologético. Paulo escreve esse texto para corrigir os problemas que a igreja está vivenciando. E vamos examinar então esses atributos do amor. Primeiro, o que é o amor? Em primeiro lugar, no versículo 4, observamos que o amor, ele é o quê? Paciente. O amor paciente, meus irmãos, tem uma capacidade infinita de suportar. Por quê? Porque ele é paciente. E o termo aqui para paciente, o termo no original, sempre descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. A paciência aqui é com pessoas. Uma paciência infinita de suportar. Não circunstâncias, mas pessoas.
Trata-se daquela pessoa que tem poder para vingar-se. Ela tem poder, ela tem direitos, ela está certa, mas não faz. A palavra grega aqui se refere a uma paciência que está esticada ao máximo. A palavra grega se refere a isso, uma paciência esticada ao máximo. Num tempo, meus irmãos, em que os nervos das pessoas estão à flor da pele, o amor paciente é necessidade vital. E sabemos que há pessoas que têm um pavio curto, há também pessoas que nem pavio têm. As pessoas também estão parecendo barris de pólvora, explode ao sinal de qualquer calor. E o amor, meus irmãos, tem uma infinita capacidade de suportar situações adversas e pessoas hostis. A ideia aqui é a mesma ideia de longanimidade. Quem ama tem um ânimo longo, um ânimo esticado ao máximo. Então o amor, meus irmãos, é paciente com as pessoas. Ele tem a capacidade de andar a segunda milha que Jesus manda a gente andar. Quando alguém nos fere, ele dá outra face, como Jesus nos ensina. Ele não paga o traje com o traje, porque o amor, ele é paciente. Em segundo lugar, o que é o amor? No versículo 4, depois de dizer que é paciente, ele diz que é o quê? Benigno. A palavra benigno, meus irmãos, dá a ideia de reagir com bondade àquelas pessoas que nos maltratam. É ser doce para com todos. Agora, como é a igreja de Corinto? Como é que a igreja de Corinto se comportava em relação à paciência e à benignidade do amor? Na igreja de Corinto não havia amor, irmãos. Havia divisões e contendas. Não existia paciência entre os irmãos, ao contrário. Eles não se suportavam e haviam divisões entre eles. Eles não eram unidos e não tinham a mesma disposição mental. Eles não eram do mesmo parecer. Eles eram indelicados em suas atitudes entre si. E Paulo então diz que a terapia de Deus para essa igreja, para corrigir o problema dessa igreja, a terapia de Deus é o amor. Porque o amor é paciente e também benigno. Alguns crentes da igreja estavam levando os próprios irmãos a juízo perante incrédulos, como já vimos em outros sermões. Eles faziam injustiça uns contra os outros. Eles não apenas brigavam dentro da igreja, mas estavam levando esses problemas para o mundo. E o remédio para solucionar esse pecado é o amor. Porque o amor, meus irmãos, ele é paciente e é benigno. Em terceiro lugar, vamos responder agora o que não é o amor. E aí ele começa a dizer ainda no versículo 4 que o amor que é paciente e é benigno. Ele diz agora o que não é o amor. Ele diz: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor, meus irmãos, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Paulo começa a dizer o que não é o amor. Não é preciso, meus irmãos, ser também um psicólogo para percebermos, até outro dia eu estava comentando isso, que nós temos mais dificuldade de nos alegrarmos com os que se alegram do que chorar com os que choram. Temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias dos outros. Temos uma dificuldade imensa de aplaudir o outro e nos alegrarmos com o triunfo e o sucesso do outro. O amor não tem ciúme, não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se aborrece com o sucesso dos outros. O amor não se ufana. E a palavra ufanar nesse texto significa ser cheio de vento. Tem gente que parece um balão cheio de vento, cheio de vaidades. É como um poço de vaidade. O amor não se ufana.
O amor não se ensoberbece. Havia crentes na igreja de Corinto que estavam cheios de orgulho e vaidade. Havia aqueles que estavam cheios de orgulho e vaidade. Havia aqueles que se vangloriavam na presença de Deus. Havia outros que se vangloriavam em homens, numa espécie de culto à personalidade. E Paulo corrige a igreja, dizendo que essa prática é uma prática que é contrária ao amor. O amor não tem ciúmes. Mas ainda ele continua dizendo que não é o amor. Versículo 5. Ele diz no versículo 5 que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura seus próprios interesses. O amor, meus irmãos, é a própria antítese do egoísmo. Ele não é egocentralizado, ele é outrocentralizado. Ele não vive para si, ele vive para servir o outro. O amor se preocupa em dar-se e não em firmar-se. Por que, meus irmãos, temos contendas dentro de casa? Por que temos contendas no trabalho? Por que temos contendas na igreja? Por que estamos sempre lutando pelo que é nosso e nunca pelo que é do outro? Só há contenda quando você briga pelos seus interesses, quando o egoísmo está na frente. Mas quando você coloca a causa do outro na frente da sua necessidade, não existe contenda. Ainda no versículo 5, ele diz que o amor não se exaspera e não se ressente do mal. O amor, meus irmãos, não é melindroso, não está predisposto a ofender-se. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhes imputa o mal. O amor não é hipersensível. A hipersensibilidade é orgulho. E como é que a gente corrige isso? Através do amor que não se exaspera, que não se ressente do mal. Os crentes de Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais seculares diante de juízes não cristãos. Estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão e levando seus conflitos e tensões para fora da igreja. Eram egoístas e carnais. Só, meus irmãos, a prática do amor poderia restaurar a vida espiritual daquela igreja. Por fim, Paulo ainda diz o que não é o amor. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Na igreja de Corinto havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos percebia essas práticas. Pior do que a loucura de um homem deitar-se com a mulher do próprio pai, meus irmãos, é a atitude da igreja de Corinto de não fazer nada quanto ao que estava acontecendo. A igreja não lamenta tão horrendo pecado. A igreja não chorou. Antes, a Bíblia diz que se jactou da situação. Paulo então diz que o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não pratica a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Mas agora o apóstolo Paulo, ele quer nos dizer também o que o amor faz. Olhe para o versículo 7. O que é que o amor faz? Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
começo a dizer o que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo passa, meus irmãos, do que o amor não é para o que o amor faz. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam usando mal a sua liberdade cristã. Por agir sem amor, eles faziam tropeçar os irmãos mais fracos. Então agora Paulo diz para a igreja que o amor tudo sofre. Significa que você abre mão de um direito que tem a favor do seu irmão. Como já foi dito em outros sermões, a ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas sobretudo pelo amor. Paulo diz também, além de que o amor tudo sofre, Paulo diz também que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo, dando crédito às pessoas mentirosas que se opunham ao seu ministério. Davam crédito à mentira, mesmo contra o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. A igreja regida pelo amor, porém, meus irmãos, crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Ela recebe da parte de Deus a verdade e não abre mão da verdade, porque tudo crê. Ainda que essa verdade sofra ataques de todos os lados, a igreja regida pelo amor está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor. Paulo ainda diz que o amor tudo espera. Esse é o olhar prospectivo. A ideia aqui não é a ideia de um otimismo irracional que deixa de levar em conta a realidade. É antes a recusa em tomar o fracasso como final. Decorrente de tudo crer, vem a confiança que olha para a vitória final pela graça de Deus. Meus irmãos, prosseguindo, Paulo diz que o amor tudo suporta. Esse elemento traz a ideia de constância. É a resistência do soldado que no calor da batalha ele não fraqueja, mas ele continua, tá? É uma constância, ele continua vigorosamente na peleja, porque tudo suporta. Por fim, Paulo afirma que o amor jamais acaba no versículo 8. O amor jamais acaba. O amor ágape, meus irmãos, nunca entra em colapso. Ele jamais sofre ruína. É o amor que Cantares vai dizer: as muitas águas não podem apagá-lo. Por fim, meus irmãos, chegamos à terceira parte, que é do versículo 8 ao versículo 13, acerca da eternidade desse amor. Paulo menciona os 3 dons que ocupavam o alto da lista de prioridade da igreja de Corinto: línguas, profecia e conhecimento. Depois disso, afirma que o amor é superior a esses dons. Superior porque os dons são passageiros e o amor é eterno. Veja o versículo 10. Ele diz: quanto porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A afirmação categórica de Paulo é aquilo que também está no versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E aqui significa um amor que não entra em colapso, um amor que não falha, um amor que não cede a pressões. É um amor que ultrapassa a morte, chegando à eternidade. Línguas, profecias e conhecimento. Cada um destes dons passará a ser irrelevante ou será absorvido na perfeição da eternidade, na vida de Cristo.
Então, meus irmãos, línguas, profecias, conhecimento, esses dons sem amor não têm nenhuma validade. Ainda, os dons, por mais importantes que sejam, são temporários, Paulo está dizendo, mas o amor é supremo, porque o amor é eterno. Paulo agora ilustra essa verdade geral de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, ele vai ilustrar o crescimento desde a infância até a maturidade. Diz o apóstolo no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui temos, meus irmãos, Paulo mencionando aqui o crescimento desde a infância até a maturidade. Ele compara a infância com a maturidade. É como se a vida terrena fosse a infância. Agora, por enquanto, estamos na vida terrena, estamos nessa infância, nessa igreja ainda imperfeita, como nós também imperfeitos, como nós ainda conhecendo em parte, sendo muitas vezes também imaturos, muitas vezes também errando, muitas vezes em algumas situações sem saber nem o que fazer, porque conhecemos ainda em parte, somos crianças ainda. Paulo está dizendo isso aqui. Quando ele compara a infância com a maturidade, é como se a vida terrena fosse a infância, e como se a eternidade fosse a plena maturidade. Então nós estamos caminhando para, nessa segunda vida de Jesus, alcançarmos a vida plena, a maturidade, o deixar de ser menino e passar a ser homem. É como se na eternidade a gente alcança a maturidade plena. Quando você chega à plenitude dessa maturidade, passa a conhecer as coisas então com clareza. É isso que Paulo está dizendo. Em segundo lugar, ele usa também a figura do espelho. Paulo contrasta o reflexo de uma pessoa no espelho com a visão dela mesma face a face. Veja no versículo 12. Ele diz no versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Na época, meus irmãos, é importante entendermos que na época do apóstolo Paulo, os espelhos não eram como os espelhos de hoje. Eles eram extremamente embaçados. Eles não eram tão nítidos como os de hoje. As pessoas se olhavam naquele espelho de antigamente e viam sua imagem turva, embaçada, obscurecida. Paulo utiliza aquela figura daquele tempo de uma imagem obscurecida, como você se olha, por exemplo, no capô de um carro e você vê mais ou menos como você é. Paulo utiliza essa figura para dizer que agora nós vemos como que por um espelho embaçado. Por mais que você conheça, ainda não está vendo plenamente. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, diz que quando foi ao terceiro céu, ele viu e ouviu coisas que não são lícitas de serem relatadas ao homem. Porque não conseguimos entender agora o esplendor e a glória do céu. O céu está muito além de qualquer descrição que nós possamos fazer. Paulo ainda afirma que enquanto não virmos a Jesus como Ele é, teremos pouca maturidade. Ele diz: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E conhecido por quem? Verei como também sou conhecido. Conhecido por quem? Conhecido por Deus.
E Deus, meus irmãos, será que o conhecimento de Deus é em parte? Não. Será que o conhecimento de Deus é parcialmente? Ele me conhece parcialmente? Não. O conhecimento de Deus é completo. Então eu não me conheço completamente. O homem não se conhece completamente. O homem pode ter muito conhecimento. O homem é capaz de ir à lua, viajar pelo espaço sideral. O homem conhece muitos mistérios da ciência e consegue penetrar nos mistérios do macrocosmo e do microcosmo. O homem é um gigante, todavia, ao mesmo tempo, ele é um ilustre desconhecido de si mesmo. Porém, quando chegar, meus irmãos, o fim e estivermos na eternidade, vamos conhecer plenamente, vamos ver Jesus face a face. Então conheceremos como também somos conhecidos. Enquanto não virmos a Jesus, não veremos com total clareza as coisas de Deus. Nosso conhecimento aqui é limitado. Mas então o apóstolo Paulo está dizendo que será pleno. Então, meus irmãos, todos os dons que temos são para esta vida, mas o amor vai reinar no céu. Paulo argumenta com a igreja que o amor é o oxigênio que vai existir no céu. Quando os dons desaparecerem e se tornarem obsoletos, o amor vai ser absolutamente necessário, porque o amor é exatamente o oxigênio que vai manter o relacionamento no céu. E o que é o céu? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E quem é Deus? Deus é amor. O céu é viver em amor, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. E Paulo, no versículo 13, argumenta que dentre as maiores virtudes, a fé, por exemplo, a esperança e o amor, Paulo diz que o amor é o maior de todos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Sem amor, meus irmãos, não há cristianismo. Você pode ser ortodoxo, mas se não tiver amor, você não é um cristão. O apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece nas trevas. Quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus disse que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, meus irmãos, o caminho da maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. Quando lemos aquele texto aqui de contrição, o amor é o cumprimento da lei, é o maior de todos os mandamentos. O amor é a apologética final. O amor é o grande remédio, meus irmãos, para os males que há na igreja. O William Barclay, estarei encerrando com essa frase, ele falando sobre a superioridade do amor, diz o seguinte: a fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria, e a esperança sem o amor é horrenda. Agora vê só, o amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Louvado seja Deus. Que o amor possa também, meus irmãos, tirar de nós muitas coisas horrendas que, quem sabe, precisamos dizer também, como vimos nessa noite, que o homem não se conhece plenamente. Então possamos dizer, como o salmista diz: vê se há em nós, Senhor, um caminho mau, um caminho perverso, e nos conduz no caminho eterno. Que Deus nos abençoe com dons, que venhamos buscar os melhores dons, mas que usemos desses dons com amor para a edificação da igreja. E o amor não é emoção, o amor não é sentimento romântico, não é atração irresistível. O amor não é porque meus dedos ficaram gelados.
porque eu senti o calafrio na minha espinha. O amor não é porque eu senti atração. O amor não é símbolo de paixão, de sexo, de intercurso sexual fora do casamento. Esse tipo de amor, como disse no início, tem trazido ódio, desgraças, divisões, lares arruinados e até enfermidades. Isso não é amor. O amor é ação, é atitudes. O amor, meus irmãos, ele não ofende os outros. Ele, quando não age com verdadeiro amor, o apóstolo Paulo disse que não serei nada e nada ganho. E o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, nem procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, quando existe o amor bíblico, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais acaba. E estamos caminhando, irmãos, para que esse amor também cresça em nós. O conhecimento do Senhor também cresça em nós, para que o imperfeito desapareça e o perfeito apareça. E isso será na vinda do Senhor. Então caminharemos até lá, suportando tudo. Amém? Crescendo em amor. Alguém já disse: quer saber o que é o amor? Quer saber o que significa o amor? Então olhe para a cruz. Quer ver o significado do amor? Olhe também para a mesa do Senhor, que vamos estar celebrando agora.